Olá a todos! Bom, esta é uma aula teórica e nesta aula vamos aprender sobre os eixos cartesianos. Embora o nome seja bem esquisito, é algo super importante que vocês têm que entender, tá certo? Bom, vamos começar aqui. Bom, o que seria eixo cartesiano? Eixo cartesiano, para vocês entenderem bem, são três, tá? Porém, iremos trabalhar somente com dois, tá? Os eixos cartesianos são eixo x e eixo y. Esses são os eixos que vamos trabalhar, tá certo? Porém, tem um terceiro que é o eixo z, mas esse eixo z só é utilizado quando trabalhamos com 3D, tá certo? Então, o eixo cartesiano são dois, tá? Então, vamos trabalhar somente com dois eixos cartesianos, que é o eixo x e o eixo y, que definem o tamanho do arquivo que estamos trabalhando, tá certo? Para dar um exemplo bem prático para vocês, eu peguei um tamanho aqui de arquivo bem básico, tá? Eu peguei um arquivo multimídia. O arquivo multimídia tem um tamanho de 320 por 240, tá? Esse arquivo multimídia, né, normalmente eles chamam ele de multimídia ou 240p, tá? O que significa esse 320 e esse 240? Bom, sempre, não importa o tipo de arquivo, se é HD, se é Full HD, se é multimídia, o primeiro número que tiver deste arquivo sempre vai ser o eixo X, tá certo? O segundo número, independente do tipo de arquivo, se é HD ou Full HD, o segundo sempre vai ser o eixo Y, tá certo? Para vocês entenderem bem o que é o eixo X e o que é o eixo Y. Imagina que o eixo X é uma linha horizontal, tá certo? Onde, enquanto mais para a esquerda, esse valor vai ser menor. Enquanto mais para a direita, esse valor vai ser maior, tá certo? Então, o eixo X é uma linha horizontal, tá certo? O eixo Y já é uma linha vertical, onde, enquanto mais para baixo essa linha for, menor vai ser o tamanho do eixo Y. Quanto mais para cima essa linha for, maior vai ser o tamanho do Y, tá certo? Bom, e o cruzamento desses dois eixos, que é o cruzamento do eixo X e do eixo Y, se chama macro zero, tá certo? Só para vocês conhecerem. Bom, e o que significa esse 320 e esse 240 que eu ainda não entendi? Eu sei que eles são o eixo X e o eixo Y, tá? Então, para vocês entenderem bem, se o eixo X é o 320 no arquivo multimídia, tá? Porque cada arquivo tem o seu tamanho. E o eixo Y sempre vai ser o segundo, né? Tem 240. O que isso significa? Significa que no eixo X eu vou ter 320 linhas, né? 320 linhas no eixo X, tá certo? Aqui não tem 320. Então vamos supor que aqui nesse eixo tem 320 linhas, tá? E no eixo Y tem 240 linhas, tá certo? Também não tem esse valor aí, mas é só para representar mesmo, tá certo? Então o que acontece? O eixo X, as linhas do eixo X, né, que são 320, cruza as linhas do eixo Y. E isso forma uma grade. Essa grade, na verdade, ela que forma a imagem. Cada quadradinho desse que você está vendo, que formou o cruzamento dos eixos, é um pixel. Uma imagem é formada por pixel, entendeu? Quanto maior a quantidade de pixel, maior vai ser a qualidade dessa imagem. Essa imagem que tem aí é uma imagem de baixa qualidade. Por quê? Porque ela tem poucos pixels, então ela fica quadriculada. Agora, se eu colocar muito pixel em uma imagem, ela vai ficar com a qualidade melhor. Enquanto mais pixels tiver, menos eu vou ver os pixels, porque a qualidade dessa imagem é melhor, tá certo? O arquivo 320 por 240 é só um exemplo, mas por exemplo um arquivo em HD. Um arquivo em HD tem no eixo X 1920 linhas, cruzando o eixo Y, que tem 1080. Imagina quantos pixels que não forma, né, o cruzamento, né, do eixo X e do Y de uma imagem em HD. Então tem milhões de pixels uma imagem em HD. Por quê? Porque esse valor do X e do Y são maiores. E se esses valores são maiores, vai ter mais linha no eixo X e vai ter mais linha no eixo Y. Isso forma a grade que, completada por cores diferentes, forma a nossa imagem, né?
Cada quadradinho desse é um pixel. Isso se chama mapa de pixel ou uma imagem bitmap. O Photoshop é um editor bitmap. Ele edita imagens formadas por pixels, tá certo? Então, o primeiro número do arquivo, né, não importa o tipo de arquivo, sempre vai ser o número de linhas que tem no eixo X. O segundo número sempre vai ser o eixo Y, e ele representa o número de linhas que terá no eixo Y, tá certo? E isso vai definir quantos pixels tem, tá? Se eu pegar esse 320 e fazer vezes 240, vai sair o quê? O resultado de quantos pixels eu tenho na minha imagem, né? Quantos pixels formou no cruzamento desses dois eixos, né? Por exemplo, 320 vezes 240 forma 76.800 pixels. Só numa imagem multimídia que a qualidade é bem ruim. Imagine numa imagem HD que a qualidade é boa. Quantos pixels que não forma, né? Então, espero que vocês tenham entendido sobre o eixo cartesiano, porque ele é muito importante. Eles definem o tamanho que vai ser a minha imagem. Se uma imagem tem muito valor x, essa imagem vai ser muito larga. Se uma imagem tem muito valor y, essa imagem vai ser muito alta, tá certo? Então isso define o tamanho que vai ser a minha imagem. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.